O que é uma fonte confiável de informação? Você tem o hábito de verificar uma informação que não vem de fonte conhecida? Como você reage ao receber uma informação em um grupo de WhatsApp que parece ser duvidosa? E se for claramente falsa? De que maneira uma informação superficial, imprecisa ou falsa, circulando em mídias sociais, pode trazer prejuízos para a sociedade? Que procedimentos você segue para ter certeza de que uma informação é verdadeira? Quais são as pistas de que uma informação pode ser falsa? O que pode motivar alguém a criar ou repassar informações falsas? Com certeza você tem ouvido falar muito sobre notícias falsas, as famosas fake news. Você sabe reconhecer uma notícia falsa? Afinal, o que são notícias falsas? A partir desta aula você aprenderá como verificar se a notícia que está veiculando nas mídias digitais são fatos ou fake news. Vivemos numa avalanche de informações a cada segundo. O mundo inteiro está a um clique de distância. No celular, o Instagram, o WhatsApp, Twitter, Telegram estão o tempo todo alerta com mensagens de amigos e de grupos sobre diversos temas. No Facebook, o painel de novidades, os newsfeed, está repleto de vídeos, notícias urgentes, postagens de páginas que você curte e comentários fazendo juízos de valor sobre qualquer assunto. Em meio a todo esse cenário, às vezes é difícil saber o que é verdadeiro ou não. Nos últimos tempos, houve um aumento de notícias falsas, as famosas fake news, em inglês. Nos últimos tempos, houve um aumento de notícias falsas, as famosas fake news, em inglês. Quantas vezes você sai falando sobre uma matéria de jornal e, na verdade, só leu a manchete? Quantas vezes você checa a informação que um colunista do qual você gosta publicou? Quantas vezes você assiste a um vídeo polêmico e o compartilha com seus amigos? Vamos entender sobre o universo da desinformação? Fake news. Afinal, o que são notícias falsas? Notícias falsas sempre existiram, não é mesmo? Principalmente no ramo da política, onde não é novidade um candidato plantar uma informação sobre seu adversário para que ele perca votos, ou que boatos sobre a vida privada dessas figuras sejam espalhados. Historicamente, diversos fake news foram disseminados com determinados objetivos. O historiador Robert Danton, que é professor emérito da Universidade de Harvard, conta que as notícias falsas são relatadas pelo menos desde a Idade Antiga do século VI. Procópio foi um historiador bizantino do século VI, famoso por escrever a história de Justiniano, mas ele também escreveu um texto secreto, chamado Anedota, e ali ele espalhou fake news, arruinando completamente a reputação do imperador Justiniano e de outros. Robert Danton relata que algo bem semelhante aconteceu na campanha eleitoral dos Estados Unidos da América. Notícias que aparentam ser verdadeiras, que em algum grau poderiam ser verdade, ou que remontam situações para tentar se mostrar confiáveis, isso são as fake news que vemos atualmente. Informação falsa produzida com a intenção de enganar. As fake news tentam pegar carona na credibilidade de veículos jornalísticos conhecidos e, geralmente, são divulgadas por canais que tentam imitar o visual, o nome
o endereço eletrônico e o slogan de jornais confiáveis. Por isso, há de se ter cuidado. As notícias falsas não são apenas aquelas extremamente irônicas que têm o intuito de ser engraçadas e provocar o leitor. As notícias falsas atualmente buscam espalhar boatos e inverdades com informações que não estão 100% corretas sobre pessoas, partidos políticos, países, políticas públicas. Elas não vão aparentar ser mentiras, ainda mais se nós acreditarmos que elas podem ser verdadeiras, mas não são. Isso se deve também a um fenômeno novo presente no mundo, a pós-verdade. Essa expressão pós-verdade está associada às fake news. Vamos entendê-las? Pós-verdade. O que tem a ver com as notícias falsas? Pós-verdade foi eleita a palavra do ano em 2016 pelo dicionário Oxford. De acordo com o dicionário, pós-verdade é um substantivo que se relaciona ou denota circunstâncias nas quais fatos objetivos têm menos influência em moldar a opinião pública do que apelos à emoção e crenças pessoais. A explicação desta palavra, segundo o dicionário, é de que o composto do prefixo pós não se refere apenas ao tempo seguinte a alguma situação ou acontecimento, como pós-guerra, por exemplo, mas sim a pertencer a um momento em que o conceito específico se tornou irrelevante ou não é mais importante. Neste caso, a verdade, portanto, pós-verdade, se refere ao momento em que a verdade já não é mais importante como já foi. Para o jornalista e escritor do livro Pós-Verdade, Matthew D'Ancona, a nova guerra contra os fatos em tempos de fake news. O ano de 2016 marcou o início da era da pós-verdade, ou seja, o início de um período em que os fatos são cada vez mais desvalorizados, enquanto que paixões e crenças ganham força. O termo pós-verdade já existe desde a última década, mas as avaliações do dicionário Oxford perceberam um pico de uso da palavra exatamente no ano de 2016, no contexto do referendo da saída do Reino Unido da União Europeia, o Brexit, e das eleições dos Estados Unidos. Esse termo também é muito usado com o termo política depois. Então, pós-verdade, política. Durante esses dois grandes eventos políticos no mundo, a pós-verdade ganhou força através da propagação de fake news na internet. Afinal, as campanhas dos Brexit e de Trump foram altamente digitais, favorecendo a propagação de notícias falsas. Qual o real impacto das notícias falsas na política? Conforme falei, dois acontecimentos que tiveram importância internacional em 2016 foram o Brexit, saída do Reino Unido da União Europeia, e as eleições presidenciais dos Estados Unidos. Além de serem os principais motivos do crescente uso da palavra pós-verdade, também foram onde o próprio fenômeno das notícias falsas foi muito intenso. Mas por quê? Isso aconteceu devido à divulgação em mídias digitais destas campanhas. A campanha de Trump e a campanha pelo Brexit foram desenvolvidas com foco em internet e redes sociais. A estrutura desse ambiente digital é essencialmente favorável à propagação de notícias falsas. A principal razão para isso é que na internet é possível realizar campanhas personalizadas, ou seja, enviar anúncios diferentes para cada pessoa, de acordo com o perfil de personalidade dos usuários. A campanha de Trump, por exemplo, chegou a utilizar text post, ou seja, anúncios enviados individualmente que depois desapareciam da rede. Se nem todo mundo receberá os mesmos anúncios,
fica mais difícil fiscalizá-los, facilitando a propagação de fake news. Em 2016, 33 das 50 notícias falsas mais divulgadas no Facebook eram sobre a política nos Estados Unidos, muitas delas envolvendo as eleições e os candidatos à presidência. Durante a campanha presidencial, notícias falsas foram espalhadas sobre os dois candidatos, o republicano Donald Trump, depois eleito, e a democrata Hillary Clinton. Um dos fake news espalhados nestas campanhas foi a notícia de que o Papa Francisco havia apoiado a candidatura de Trump. Outro fake news afirmava que Trump oferecia uma passagem de ida à África e ao México para quem quisesse sair dos Estados Unidos. Quanto a Hillary Clinton, a notícia falsa foi de que um agente do FBI que trabalhava no caso do vazamento de e-mails da candidata foi supostamente achado morto por causa de um possível suicídio. As notícias falsas no Brexit referem-se a esta campanha que mostra uma suposta fila de imigrantes turcos aguardando para entrar no país, junto à frase "A União Europeia falhou". A notícia falsa de que 76 milhões de turcos estariam na União Europeia foi o foco na campanha pelo Brexit. Houve diversas informações truncadas pela campanha "Vote para sair", para a saída do Reino Unido da União Europeia. Os líderes da campanha pelo Brexit afirmou que mais de 5 milhões de imigrantes iriam ao Reino Unido até 2030, por conta de uma licença dada a 88 milhões de pessoas para viver e trabalhar lá. Informações essas que não tinham fundo de verdade. Esse pedido de entrada na União Europeia pela Turquia é antigo e não mostrava sinal de evolução. Em 2018 foi a vez do Brasil de experimentar a propagação de notícias falsas que ganharam força durante a eleição presidencial. É provável que tenha sido durante as eleições que você tenha ouvido falar no termo fake news pela primeira vez. Ao contrário dos casos dos Estados Unidos e Reino Unido, no Brasil, a rede social que protagonizou a propagação de notícias falsas foi o WhatsApp. Em especial, a campanha de Jair Bolsonaro destacou-se pela utilização de notícias falsas nessa rede social, como a notícia sobre um kit gay supostamente distribuído nas escolas pelo MEC sob a presidência de Haddad. O jornalismo sempre foi o canal de divulgação de notícias e conteúdos para as pessoas, seja a respeito da sua própria comunidade ou sobre o mundo. Em alguns casos, o público não quer mais ser informado por apenas o que uma emissora de TV, de rádio ou jornal impresso tem vontade de veicular. Em outros casos, acredita-se que a cobertura de situações é parcial e partidária para algum lado, ou seja, que esse meio de comunicação está a favorecer um dos lados. Então, desde a massificação da internet, mas principalmente das redes sociais, não há mais filtro entre a informação e o público. O público pode se emancipar, ficar independente da necessidade em se conectar com veículos de informações tradicionais e, portanto, há quem se informe somente pelas redes sociais e nunca abra um jornal. Aí mora o problema. Muitas vezes são espalhadas informações inexatas, exageradas ou erradas de alguma maneira. Isso traz à tona a importância da imprensa, que tem a formação jornalística necessária para combater a notícia falsa, pois envolve a apuração dos fatos, a checagem de informações e as entrevistas com diversas partes envolvidas na situação. Resumindo, o jornalismo tem diversas fontes e meios
de apurar os fatos. O jornalismo tradicional hoje busca novos formatos de conteúdos e inovação em suas abordagens para manter a credibilidade perante o público. E é papel da imprensa combater a disseminação das notícias falsas e das pós-verdades. Um dos meios para isso é a checagem de fatos feita em agências, redações e coletivas de jornalismo. Por que notícias falsas são feitas? A descrença na imprensa e a utilização das fake news como negócio para atingir objetivos de interesse próprio. Os motivos podem ser um jornalismo mal feito, paródias, provocações, paixão, partidarismo, lucro, influência política e propaganda. Quanto ao lucro, por exemplo, o estudo se refere às notícias falsas terem se tornado um negócio. Há realmente quem lucre com ferramentas de propagandas gratuita e com as manchetes chamadas de iscas de clique. Foi o caso de um brasileiro que chegou a fazer R$100 mil mensais de lucro com sites de notícias falsas, segundo o mapeamento da Folha de São Paulo. Essas notícias falsas são disseminadas principalmente na internet por meio das redes sociais, portais falsos de notícias e grupos de aplicativos de mensagens, amplificados até por jornalistas que passam informações truncadas às pessoas. Outras notícias falsas são espalhadas por grupos diversos de política, de religião, de crenças variadas que fazem comunidades, páginas de Facebook e sites para compartilhar suas crenças e desinformar as pessoas de acordo com a sua fé. Existem também outras maneiras mais sofisticadas em que há o uso de robôs e mecanismos da internet próprios para espalhar conteúdos falsos. Como podemos combater as notícias falsas? Precisamos compreender os diferentes tipos de conteúdos que estão sendo criados e compartilhados, as motivações de quem cria esse conteúdo e as maneiras com que esse conteúdo é disseminado. Há 7 tipos de notícias falsas que podemos identificar. Primeiro, uma sátira ou paródia, que não tem intenção de causar mal, mas pode acabar enganando algumas pessoas. Uma falsa conexão, quando as manchetes, imagens, legendas dão dicas falsas para a pessoa sobre o que vai ser o conteúdo, muitas vezes não de forma proposital. Terceiro, conteúdo enganoso, ou seja, o conteúdo em si é falso. Muitas vezes podem ser utilizados para prejudicar uma pessoa ou alguma coisa, algum tema específico. Quarto, falso contexto. Sabe quando você não olha em que data foi publicado o texto? A informação em si é verdadeira, só que ela pode ter acontecido anos atrás. Quinto, conteúdo impostor. Ocorre quando as fontes são citadas, mas elas nunca falaram aquilo que está escrito ali. Sexto, conteúdo manipulado. Talvez um dos mais difíceis de identificar. O conteúdo em si é verdadeiro, mas a abordagem utilizada, o viés, foi feito de modo a manipular o público. Conteúdo fabricado, o sétimo, ou seja, 100% falso, escrito do zero, já com o intuito de fazer algum mal. No Brasil temos o portal Sensacionalista. Esse portal só tem notícias falsas. Ele se utiliza disso para fazer críticas à sociedade. Para checar uma notícia, considere a fonte de informação. Se você não conhece, olhe outras publicações do site. Veja qual é o seu propósito. Leia além do título e da manchete.
Muitas vezes, os títulos podem dar uma impressão errada sobre a matéria, por isso é necessário ler o conteúdo completo. Cheque os autores, se eles realmente existem e se eles são confiáveis através de outras publicações deles. Procure buscar outras fontes de apoio. Se você encontrar várias fontes confiáveis que relatam a notícia, é mais provável que ela seja verdadeira. Confira a data de publicação antes de divulgar a notícia, para não compartilhar fatos vencidos, fatos passados. Questione se é uma piada ou uma sátira. Revise suas opiniões. Tente verificar se as coisas que você acredita não estão influenciando o seu julgamento. Se você não queria que aquilo fosse verdade e por isso está tendendo a achar que é. Lembra do pós-verdade? Sempre que possível, tente consultar especialistas da área. Normalmente eles podem confirmar se aquela notícia é verdadeira ou não. Seja consciente nesse universo de informações e não seja um propagador de fake news.